Então, vocês vão me desculpar, mas se você tem me mandado e-mail, às vezes eu deixei passar, tá? Às vezes rolou de eu ter deixado passar. Tá bom. O vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa muito engraçada. Agora eu acordei, eu tava querendo. Eu tava vendo aqui, né? Acompanhando as coisas e tal. Olha que interessante isso aqui, olha que interessante isso aqui. O legado do Fernando Haddad na economia. Eu vi 25 segundos, né, 40 segundos, aí eu fui ler os comentários. Olha que interessante. Os comentários, não é brincadeira isso, os comentários da G1 estão à esquerda dos comentários do Elias Jabbour, tá? Olha só. Mercado, aquela galera que lava dinheiro do PCC da Faria Lima, quem fez o pobre pagar para trabalhar com pedágios em rodovias foi o governo Tarcísio, kkkk. O carioca malandro Tarcísio recebeu o estado de São Paulo no azul e colocou no vermelho. O estelionatário fugirá dos debates com o professor Haddad. A Faria Lima não quer gasto social, é claro. Afinal, como fica o pagamento de juros sobre juros da dívida pública? Interessante isso, né? Próximo governador de São Paulo, aí tem um textão aqui e tal. Eu gostaria muito de ver o Fernando Haddad como presidente da República no futuro, certo? Comentários do G1. Comentários do G1, tá? Comentários do G1. Agora, vamos ver, certo? Ó, melhor ministro da Educação, que provou a sua capacidade. O governo gasta mais por conta de investir mais nas políticas públicas. Parem de desonestidade. Como um país desigual como o Brasil não vai ter gasto público alto? Haddad é realmente sério. Por que ninguém fala de cortar gasto com os bancos de 1 trilhão? Aqui é a prova mais clara do planeta, de que o cupinzal do webcomunismo ele é linha auxiliar de extrema-direita. Quer ver? Eu vou colocar um vídeo agora, né? Esse vídeo aqui é do G1, tá? Ó, cadê? Eu tinha lido um ótimo ali. Ótimo vídeo, trouxe informação que não sabia. Parabéns pela iniciativa. O legado do Haddad não só, perdão, só não é melhor porque a Selic está em 15% para agradar a Faria Lima. Ou seja, o governo Lula faz pelo povo, mas só não faz mais porque a Selic alta estrangula o povo para pagar juros ausentistas. Veja como é que é a forma de colocar as questões, né? A pressão é externa e etc. Tá bom. Agora, eu vou colocar um vídeo do Elias Jabbour, e aí eu vou pedir o seguinte para o meu público, tá? Não, vocês vão ver que o Elias Jabbour é super educado. E a China? Tá falando merda, claro que tá falando merda, mas é super educado. Isso é importante, tá? A gente pode ter visões diferentes, falar que a pessoa tá falando bobagem, etc e tal, e não esculhambar a pessoa. É fácil a gente fazer isso, não é? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer, né? Então, portanto, eu não estou aqui estimulando rage em cima do Elias, tá? Não estou. É claro que a posição do Elias está à direita do Haddad, eu não tenho a menor dúvida. A gente vai ver o vídeo, vai ter muita clareza com isso. Está à direita do Haddad pela seguinte circunstância. É óbvio que a China é um país capitalista, né? Tem o que quer dizer isso? Para a gente explicar melhor isso, né? O Haddad, inclusive, que me instruiu para começar a ler o Arrighi de novo, né? E puta merda, o livro do Arrighi é muito bom, tá? O livro do Arrighi é muito bom. Mas veja bem, a ideia seria mais ou menos o seguinte: não existe tal coisa como o país capitalista. Existe um sistema capitalista em que esse sistema ele se desenvolve no tempo. Ele se desenvolvendo no tempo, ele vai engolindo as coisas, e ele engoliu também a China, tá? Então a China, é sempre importante dizer isso, porque Mao era arrogante pra caralho, ele rompe com a União Soviética e se aproxima dos Estados Unidos, intencionalmente. E aí ele abre espaço para Deng Xiaoping fazer o processo de reabertura capitalista do país, só que mantendo o controle político, Então acontece um processo de abertura ao capitalismo, com o controle político do Partido Comunista Chinês. Isso tem uma série de consequências, né? E aí a gente analisa a partir daí. Agora a gente não pode ter 500 realidades, né? Foi isso que aconteceu. O Partido Comunista Chinês abriu o país para o capitalismo de maneira intencional
Então ele abriu o país para a entrada do sistema. O sistema capitalista é um sistema de produção mundial. E aí a China abriu o sistema para isso. Abriu o país para a entrada do sistema, para incorporar, para conectar-se junto ao sistema que é global. Tá bom? A leitura é essa. Sem nenhuma dificuldade, a leitura é essa. Então tem peculiaridades na China porque a China veio de um processo de tentar se tornar comunista, deu merda pra caralho, e aí a solução que tentaram dar foi, tá bom, então vou começar um processo de reabertura para o sistema capitalista global. Foi precisamente do jeito que eu estou dizendo, não há espaço para dúvida, foi exatamente isso. Agora, isso cria peculiaridades na China, porque ele tentou fazer um processo, a China tentou fazer um processo de transição para o comunismo, deu uma merda do cara, ela recuou, na hora que ela recua, ela vai vir, ela não vai voltar igual aos outros países que sempre foram capitalistas e que ingressaram a partir de outros modelos. Tá certo? Tranquilo? É isso. Passa a partir dessa realidade, que foi o que aconteceu, sem nenhuma tergiversação sobre isso. Ninguém duvida que Deng Xiaoping abriu o país para o capitalismo. Então começa da realidade, né? Então, o fato de que a China tentou ir para cima do comunismo, deu errado, ela voltou para trás, causa um efeito histórico diferente nesse país, certo? Ter tentado dar os passos para lá e depois ter retornado para o mesmo lugar, né, tem que entender um pouco de Hegel aí. Na hora que você faz essa tentativa e volta, você volta com as coisas que você foi. Então não volta para o mesmo lugar. É uma compreensão muito tranquila, certo? Quando você tenta ir para lá, incorpora algumas coisas e volta, você vai voltar com a experiência de ter tentado ir para lá. Então volta diferente. Pronto, você falou isso, você falou dessa forma, você vai entender as peculiaridades do sistema. É claro que tem um sistema peculiar, por causa disso que eu acabei de narrar, por causa de uma tentativa histórica de ir para lá, e aí quando você volta para cá, você volta carregando a experiência de ter ido para lá, certo? Pronto, você falou assim, ninguém vai ter conflito, porque é simplesmente a descrição do que aconteceu. Não vai ter conflito. Todo mundo sabe que o estado de Deng Xiaoping abriu para o capitalismo, tá? Pronto. Aí depois na peculiaridade, tá? Na peculiaridade, é tipo isso, você volta com os louros de lá, da aprendizagem, não só da aprendizagem do acerto, mas das aprendizagens do erro também, né? O Estado comunista chinês, quando eu falo assim, mal cometeu um monte de erro, bom, se você gosta do país comunista chinês, né, do país capitalista chinês, hoje dirigido pelo Partido Comunista, eu falo a mesma coisa que o Estado chinês fala. Eu falo a mesma coisa. Quando eu digo assim, o grande salto para frente foi uma merda do caralho, isso quem fala sou eu, mas quem fala também é o Estado chinês. O Estado chinês também fala isso. Tá? Documentos oficiais do caralho. Mas tá bom. Para além da picuinha na vírgula, foi isso exatamente que aconteceu. O comunismo tentou ser instaurado na China, deu merda pra caralho, não deu pouca merda não, deu merda pra caralho, e aí o Mao tenta se desprender da União Soviética por intrigas personalistas pra caramba, e ele acaba se aproximando dos Estados Unidos. Quando ele se aproxima dos Estados Unidos, ele reata as relações políticas com os Estados Unidos, ele abre espaço para a reabertura que é feita no período de Deng Xiaoping. É isso que acontece. Não tem como dar mortal para frente e mortal para trás. As consequências disso, aí a gente pode avaliar do ponto de vista moral se acham boas, se acham ruins, mas foi isso que aconteceu. Pois bem, o Haddad vai dizer só isso, basicamente. Ele vai dizer, olha, eu acho que lá você tem um capitalismo desenvolvido, um outro capitalismo, uma forma de capitalismo diferenciada, com controle do Estado, e etc, etc, etc. Então, 30% é um valor alto, né, meu querido? O partido fala que mal era 70% bom e 30% ruim. 30% não é exatamente um número ínfimo, né? O 30% também, né, não é exatamente um número baixo, né? Veja bem, então o que eu quero mostrar para vocês antes de a gente começar a assistir o vídeo e colocar questões, que as questões nem são relevantes, mas olha só. Esse cara já teve aqui, tá? Esse idiota aqui. Haddad tomou um fecho tão forte do Breno que nem precisaria da contribuição do camarada Elias. Essa gente é muito idiota, né? Essa gente é muito panaca, né? Veja só, vamos lá. Ó. Olha só. É incrível. E depois você vai ver como é que o Elias foi respeitoso. Isso aqui não é o público do Elias, é porque o Elias foi cupizado, né? O Elias foi cupizado. Ó, mesmo num partido social liberal totalmente rebaixado, igual o PT,
o Haddad ainda consegue parecer de direita, é incrível. Aí você vai ver, é o exato oposto, tá? É o exato oposto, você vai ver muito claramente, é o exato oposto, é o exato oposto, tá? É o exato oposto. Essa gente criada pelo webcomunismo é muito canalha. É exato oposto, tá? É o exato oposto. Então o Haddad se posiciona à esquerda da China, à esquerda do Elias Jabu, tá? Olha só. Haddad não parou de gaguejar um segundo. A China, bugamente do liberal Haddad. É um imbecil, né? Aí a gente tem que levar essa imbecilidade que esses caras criaram na internet. O webcomunismo é uma seita de maluco do caralho, tá? É uma seita de maluco do caralho. O webcomunismo é uma seita de maluco do caralho. É o contrário, tá? Esses caras fazem o George Orwell parecer razoável, não é isso? Faz George Orwell parecer razoável. É duplo pensar mesmo, é duplo pensar. É o expresso oposto. Toda vez. Eu tô cansado agora de dizer toda vez, é o expresso oposto. É o expresso oposto. Ó, Haddad pisando em ovos para não falar coisas positivas sobre o socialismo. Não é para não dizer que a China é socialista. É o expresso oposto. É o expresso oposto. É o expresso oposto. Elias Jabu é conhecedor da China. Nos Estados Unidos de Donald Trump, é possível dizer que Haddad é de esquerda. Tem um conhecido youtuber marxista, esse é outro idiota que já circulou por aqui. Tem um conhecido youtuber trotskista, os caras não citam o nome do cara, né? Os caras não citam o nome do cara, ele tá falando do Gustavo Machado, né? Tem um conhecido youtuber trotskista que a galera gosta de chamar de maior marxista do Brasil, que a análise dele sobre a China é exata mesma do Haddad. Porque está à esquerda dessas múmias, esse bando de filho da puta mentiroso, esse bando de escroto que segue o Humberto, que segue o Elias, que segue esse bando de imundo do caralho, duplo pensar, filho da puta, bando de bandido intelectual. Veja, essa posição está à esquerda, a posição do Gustavo está à esquerda do Elias, a posição do Haddad está à esquerda do Elias, porra. Aí, como é o Cupinzal, né? Como o Cupinzal, a porra do Jones Manuel quebrou o partido dele, porque ele tinha uma posição que ele estava sugerindo que era a esquerda do partido do PCB. Esse bando de bandidola intelectual, bando de bandidola intelectual. É tipo, a gente vive na pós-verdade mesmo. Veja, o porra do PCB rachou e levou a juventude toda porque o Jones é. Como é que eu digo isso sem ofender? Digamos assim, o Jones é muito inteligentinho, né? O Jones é muito inteligentinho. Então ele usou uma rixa porque a galera defende a China e etc e tal, e ele criou uma falta, cavou uma falta totalmente criada, tá ligado? Totalmente criada, porque a galera do PCB estava defendendo boas relações com a China, se ir lá para a China conversar com não sei quem, uma coisa completamente secundária e tal. Ah, não pode conversar com outro país e tal. Aí essa galera inventou um racha porque eles estavam dizendo que eles eram os anti-China do caralho. Aí eles racharam a porra do partido por causa disso, porque eles estavam dizendo que eles estão à esquerda disso tudo. Certo? Neymar, o Neymar da política. Inventou uma falta. Porque, veja, não é porque a China é ou deixa de ser capitalista que você não pode se relacionar com ela, mas eles inventaram essa desculpa de que o PCdoB estava colado demais com a China e isso ia contra os preceitos, porque foi votado, porque não sei o quê. Claramente inventaram a falta para rachar, colocando-se da posição esquerda, dizendo assim, não, mas a China, a gente tem que olhar com cuidado isso aí, porque a China é capitalista, tipo isso. A posição era essa. Aí depois deu um mortal para trás, por isso que saiu aquele velho lá. Como é que é o nome do velho lá, do PCB, que rachou também? Dá uma pena desse cara. Dá uma pena desse cara, feito de otário para uma juventude oportunista. Como é que era o nome? Aí agora tem que defender a China, né? Agora tem que defender. Não, tem. Não, 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 mas não mesmo. Wagner disse assim: ó, dá aula pra gente, Pedro. Para de confusão, parceiro. Dá aula pra gente o caralho, eu não sou seu professor, tá? Dá aula pra gente o caralho. A única razão pra essas coisas fazerem isso é o Ivan Pinheiro, né? Otário pra caralho, velho otário Ah, que dó que eu tenho do Ivan, velho. Né? Então ele saiu exatamente porque ele defendia essa tese de que, olha só, a gente não pode ficar tratando a China como se fosse o futuro do comunismo, né? Porque ali é capitalismo pra caralho, etc. Então ele saiu do PCB e entrou nesse grupo de jovens, legitimando esse grupo de jovens, que não era um grupo de jovens,
porque o Ivan estava lá, né? Aí saiu dessa parada, ele saiu do PCB e depois ele tava chorando lá, não, mas agora pode Tida, agora pode Elias Jabu, etc e tal. Veja, então todo mundo sabe que a posição de dizer que a China é comunista ou que a China está tendendo para o socialismo, etc., é a posição à direita. E ser à direita ou ser à esquerda não é ser do bem ou ser do mal. É só uma posição mais recuada, uma posição mais conservadora. Porque a China já fez a revolução, então não precisa mais de revolução, precisa aguardar a China. É só a descrição, entendeu? Dizer que essa é a posição mais direita não significa que essa é a posição do mal, maligna. Né? Ela só significa que é a posição direita.